As melhores reações do GP de Las Vegas de 2025. Eu ainda não sei como digerir tudo que eu tenho que falar nesse vídeo aqui, porque acho que ninguém tava preparado pro que aconteceu nesse pós-corrida. Eu tinha separado já, eu já tinha montado antes de ir dormir, porque eu não ia conseguir gravar à noite, logo depois da corrida. Eu tô gravando esse vídeo na manhãzinha aqui desse domingo. Eu já tinha separado algumas reações que vocês enviaram, já tinha tirado alguns prints e já tinha montado meio que o esquema de como eu ia contar a história desse vídeo. Aí eu acordo e tudo que eu fiz foi jogado pro lixo, porque simplesmente as McLarens foram desclassificadas da corrida e agora a gente tem um cenário completamente diferente nesse campeonato. A gente... Quem dormiu, né? Teve gente que aproveitou e já virou a madrugada, mas quem foi dormir depois da corrida, acordou, tipo assim, dormiu com um campeonato e acordou com outro campeonato. Acordou com um cenário completamente diferente. E eu tive que refazer boa parte aqui do roteiro e das reações que eu ia utilizar no vídeo, no que seria o vídeo original. Dito tudo isso, bora ver então o que aconteceu no GP de Las Vegas, as melhores reações pra gente entender o que aconteceu nesse GP de Las Vegas de 2025, porque tem muita coisa pra gente digerir aqui. E também no último vídeo eu falei que eu tava pensando em talvez testar a troca de formato, né, do vencedores e perdedores no domingo, colocar o reações na segunda-feira, mas ele é mais prático de fazer logo depois da corrida, então pelo menos por enquanto a gente vai mantendo o formato da maneira que a gente tá acostumado, o vencedores e perdedores na segunda-feira, sai amanhã, o vídeo em shorts sai hoje ainda também, e as melhores reações continuam saindo no domingo. Dito tudo isso, a gente começou essa corrida com uma largada curiosa, o ponto alto, né? A verdadeira emoção dessa corrida estava na largada. Porque logo na largada a gente teve dois incidentes curiosos acontecendo. A gente vai começar aqui com o do RK, com o Lando Norris ali, a pista é pra cá, caralho, VSF. Porque o Lando, ele tentou jogar o jogo do Max Verstappen na largada, só que ele não é o Max Verstappen e acaba errando, né? O Lando, ele toma uma decisão bem ortodoxa nessa largada. Ele larga, obviamente, da pole position, só que assim que larga, ele tenta jogar o carro com tudo pra cima do Max, pra fechar o Max na entrada, pro Max não ganhar a vantagem ali de entrar por dentro. Só que ele, sabe, ele faz de um jeito tão zoado que ele perde completamente o ponto de frenagem, o Max passa e o Russell, oportunista, que larga de quarto lugar, já tinha passado o Sainz ali na pista na largada, aproveita disso também e passa ele pra pegar a P2, enquanto o Lando simplesmente sai da pista e erra a frenagem na curva 1. E cara, isso foi uma decisão muito questionável. Foi uma decisão muito questionável do Lando Norris, porque nesse momento aqui da corrida, tipo, a gente tá falando de uma pista que já tem uma aderência muito baixa, tá frio pra caramba, você tá patinando no gelo, e você ainda toma uma decisão dessas de jogar o seu carro com tudo pra cima do Max pra tentar fazer uma freada completamente fora do ponto pra tentar ganhar essa vantagem dele. Não era mais fácil você tentar fazer sua linha, e daí você freia na hora certa e disputa a posição com o Max ali se for preciso, se largar mal, sabe? Eu não sei se ele ficou com medo de largar mal, se ele sentiu alguma pressão, alguma coisa, mas ele tentou dar uma fechada tão absurda pra cima do Max, que assim que ele fez aquilo, eu lembro que durante a live do Que Pode Esse, na hora, eu, o Fernando Colombani e o Kevin já ficamos tipo, tu vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. No final deu merda só pra ele erra a freada, vai reto ali na curva, o Max e o Russell se aproveitam, só que mais uma vez ele faz um Brasil no ano passado, um Think Different. Eu tava falando Think Different. Ele vai embora, passa reto ali no Bullows. O Fabulous Las Vegas, né? Tá Bullows aparecendo na tela aí. Ele erra essa frenada e dá a vantagem pro Max Verstappen, que iria carregar e vencer a corrida na pista. Enquanto ele ia voltar, iria ultrapassar eventualmente o Russell, mas custou a possibilidade dele vencer essa corrida, talvez essa boa largada. Essa péssima largada, no caso. Só que ao mesmo tempo, enquanto o Norris fez essa cagada na largada, a gente teve mais atrás uma outra resenha acontecendo. E como o Davi Ferrari trouxe aqui, primeira volta, strike. E talvez, só talvez, esse strike tenha sido causado pelo Gabriel. Caso você não tenha visto a corrida, o Gabriel, ele larga bem, assim, a verdade é que ele larga bem, ele ganha algumas posições e ele teve aquele momento. Sabe quando você começa a jogar os jogos de F1, você compra o seu F1
21, 22, 23, 24 pela primeira vez e vai jogar. Está aquela largada no GP do Bahrein, porque o GP do Bahrein tem uma curva parecida com essa na primeira curva. Obviamente não é tão fechada quanto, mas dá pra dar o mesmo sentimento do que foi ver o onboard do Gabriel. Está naquela curva 1 do GP do Bahrein, você vê todos os carros jogando por fora pra fazer a curva e tentar fazer do melhor jeito. Você vê aquele espação por dentro. E você segura até o final, dá aquela freada da tarde e dá com tudo no meio de um Gasly perdido ali no meio do pelotão. Foi isso que o Bortoleto fez. Ele viu o espaço por dentro, tentou ganhar algumas posições, só que a pista fria, pneu frio, ele acaba freando tarde demais e dá com tudo em cima do Lance Stroll. E como o Carlos Sainz Ascani trouxe aqui, quando eu sei que o Bortoleto bateu de propósito no Stroll, mas eu não tenho como provar. Eu não estou dizendo que ele bateu de fato, eu estou trazendo um meme só pra clarificar, eu não acho que ele bateu de propósito no Lance Stroll. Eu acho importante, né, falar isso, trazer este disclaimer de que eu sei que é só um meme, mas cara, foi bem no Lance Stroll depois do GP do Brasil, que tem um acidente, né, que o Lance Stroll causa o acidente do Bortoleto na corrida, e o Bortoleto reclama, depois o próprio Colapinto fala que viu o acidente, reclama, fala que o Stroll foi imprudente no acidente, e daí o Stroll até vai a público lá e mija no Colapinto, ele fala tipo, ah não, o Colapinto precisa se preocupar em marcar um ponto primeiro, sabe, vai fazer seu ponto primeiro, Colapinto, depois a gente fala, valeu, tamo junto, vai avisando. Aí o Bortoleto, né, nosso sangue sul-americano aqui ferveu nessa hora, ele viu o Stroll lá no final da reta e falou, é tu mesmo, tirou o pé do freio e foi. Cara, que ele dá uma panca no Lance Stroll, que tira o Lance Stroll da corrida, e eventualmente ele leva uma punição por conta disso. Ele leva uma punição de 5 posições pro GP do Qatar. Então, independente de onde o Bortoleto se classificar, ele vai levar 5 posições de punição pra posição de largada dele. Só que, cara, é que foi uma panca tão forte, foi direto no Lance Stroll. Uma das teorias que eu tenho lá no fundo da minha mente é, ele errou. Ele obviamente errou e ele admitiu, ele falou, eu errei, fiz merda e tal, ele não tava bem esse final de semana inteiro, isso é algo que a gente já discutiu aqui, mas ele errou, viu que errar, e ele falou, cara, fudeu, eu vou bater. Ele olhou as opções, ele analisou ali, né, onboard Jarvis, quais as opções, ele viu todos os carros no caminho, olhou pra Aston Martin, viu pela partezinha ali de cima da entrada de ar, que era o Stroll e falou, ah, é tu mesmo, virou ali e foi no Stroll. Ele falou, tipo, eu já vou bater em alguém, deixa eu escolher meu alvo, foi no Stroll ali. E é isso, sabe? Tá ligado? Vingança. Vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. O problema foi, depois dessa largada, a gente teve, como o Gabriel Senna trouxe aqui, GP de Las Vegas em uma única imagem. Tinha tudo pra dar certo, não deu, começou bom, ficou ruim logo em seguida, né? É a clássica imagem do cavalo, que começa muito bonita e termina com o desenho de uma criança da primeira série. Realmente, o GP de Las Vegas decaiu, e muito depois dessa largada. Você ainda teve algumas disputas rolando, disputas entre aspas, você teve, não, até teve algumas disputas, né, não vou também jogar tudo pra merda, não foi uma corrida péssima, foi uma corrida, ok, sabe, uma corrida ok. Você teve o Russell tentando chegar no Verstappen, só que ele mesmo admite que isso desgasta demais os pneus dele, 2 vezes, né. No primeiro stint ele tenta chegar no Max e não consegue, no segundo stint ele tenta chegar no Max de novo e não consegue, os pneus dele desgastam demais e ele desiste de fazer isso pra não ter um risco de estourar os pneus, porque ele tava forçando muito pra tentar chegar no Max. Você tem o sofrimento do Charles Leclerc e do Oscar Piastri, porque o Leclerc até abre um rádio e fala, eu tô pilotando como um animal isso aqui, tipo, tá uma bomba e ele tá tentando fazer o que pode pra tentar extrair resultado. O Piastri sofrendo pra conseguir passar o Isaac Hadjar. Cara, tem até um ponto na corrida que o Piastri fica tanto tempo preso atrás do Hadjar que o Leclerc tá lá atrás, chega, passa o Piastri, passa o Hadjar, abre pro Hadjar e o Piastri continua lá, preso no Hadjar, preso no Hadjar, preso no Hadjar, preso no Hadjar. Uma corrida deplorável do nosso Oscar Piastri, a gente até fala um pouco mais depois disso, mas sim, no geral, uma corridinha bem meh. Teve também o Lewis, que por conta da estratégia fez uma boa prova. Você teve daí a batida entre o Albon e o Lewis, que o Albon leva também punição no caso de 5 segundos nessa corrida, o que basicamente destrói qualquer chance que ele tinha de pontuar, que já era quase nenhuma também. Então no final foi uma corrida que começou prometendo e depois não entregou nada. E como eu falei, a gente teve alguns momentos ali de pressão. Teve o comentário aqui do Pedro TV falando, começou tomando pressão do Russell, mas depois ele veio com o modo Simply Lovely. Então, o Russell, ele até tenta chegar no Verstappen em alguns momentos, só que o próprio Russell desiste. A gente, durante a transmissão da corrida, ficou ali meio na dúvida do porquê que o Russell chegou tanto depois o Max abriu e disparou.
O próprio Russell admitiu que ele tava forçando muito, ele queria tentar pegar aquela vitória, e ele forçou muito para conseguir chegar no Max, só que isso destruiu os pneus dele, e tanto que no segundo stint ele até falou que, cara, ele tava com medo de não completar a corrida, ele tinha o receio de que não completasse a corrida por conta do stint, tanto que tem aquele rádio que quando ele vê que o Lando Norris tá chegando nele, ele abre o rádio e fala, galera, eu não sei se eu vou lutar aqui não, é mais importante segurar o pódio, não vou tentar brigar com isso, e quando o Lando Norris chega no Russell, ele nem faz menção a uma briga com o Lando Norris, porque os pneus do Russell estavam tipo, o pó da rabiola, e é uma pista já com baixa aderência, então ele não podia arriscar perder tudo que ele construiu esse final de semana, era melhor sair com P3 do que sair sem nada, sabe? Então, mal sabia ele. Então, ele acaba desistindo dessa briga e dá a chance ali pro Verstappen, que tava no final de semana incrível, dá a chance ali pro Verstappen, que tava numa Red Bull muito equilibrada, pra conseguir vencer essa corrida. Enquanto isso, a gente precisa exaltar também o trabalho deste homem, o Sainz, no final do campeonato. Enquanto o Albon ainda era o cara que carregava os pontos no começo da temporada, agora vem sendo o Sainz carregando os pontos da Williams, mantendo a gigante na P5. Claro que o trabalho do Albon, de novo, eu vi algumas pessoas falando, agora você tá falando mal do Albon. Eu não tô falando mal do Albon, eu estou falando que a temporada final dele está abaixo da média. Tipo, comparando com o que ele estava entregando no começo da temporada, ele está abaixo agora. Mas se o Williams está em quinto, isso cai principalmente no colo do Albon. Isso aí eu já deixei claro, até no vídeo que eu fiz ranqueando os pilotos, eu falo. Tipo, apesar do Sainz estar melhor no final de temporada, a Williams estar em quinto é mérito muito maior hoje do Albon do que do Sainz, porque você pega a pontuação dos dois, o Albon ainda tem muito mais ponto que o Sainz. Então, assim, não quero também jogar o Sainz pra merda, porque ele tá absurdo nesse final de temporada. Tá pontuando corrida atrás de corrida, teve seus problemas em algumas, mas tá pontuando corrida atrás de corrida, tá entregando resultados pra Williams e tá ajudando a manter ela no P5 nos construtores. Então, assim, cara, tá sendo literalmente um trabalho de equipe. O Albon fez a primeira metade, o Sainz fecha a segunda metade, e os dois pilotos juntos estão entregando os resultados para que a equipe consiga ficar confortavelmente ali na quinta posição, ganhe um dinheiro extra que vai ajudar nos investimentos que eles estão tendo para reformar a fábrica, pensando lá em 2028, que é quando tudo vai ficar pronto, a nova fábrica da Williams. Então, assim, realmente o Sainz vem fazendo um trabalho absurdo e é tudo culpa do stickerzinho do unicórnio que tá colado no trás do capacete dele. Agora, outro que teve uma corrida absurda, espetacular. Cara, mas piloto do dia aqui, tá? Com todo respeito ao Verstappen, que fez uma corridaça, dominou ela, beleza, fiz uma baita de uma corrida, mas não tem como não dar o mérito pra esse homem aqui. Como o Vitor Red Bull de Souza, Vitor Red Bull de Souza, mandou aqui, Vitinho Red Bull de Souza no caso, mandou aqui a imagem do Kimi. Cara, que corridaça, o cara largou lá de P17 e terminou, pelo menos, na pista. Então, já que foi na pista, ele terminou em P4, leva a punição de 5 segundos por conta da largada, que ele infringe a largada, ele cai pra P5, porque leva os 5 segundos e termina atrás do Piastri. Só que isso não muda o fato do quão absurda foi a coisa. Meu irmão, P17 pra P5, mesmo que ele terminasse em P5, mesmo que não tivesse tudo o que aconteceu, que a gente ainda vai discutir, ainda assim teria sido uma corrida insana do Kimi Antonelli, teria sido uma corrida absurda do Andrea Kimi Antonelli. Cara, o que ele fez aqui, como o próprio Vitinho Red Bull de Souza, o Vitinho, ele trouxe 2 comentários em sequência e eu achei que precisava trazer os 2 dele. Porque ele foi o Giga Antonelli. Em P4, com um pneu duro de 48 voltas. 48 voltas. Ele segurou o Piastri e o Leclerc que estava logo atrás dele. Foi uma corrida absurda. Uma corrida absurda de Andrea Kimi Antonelli. Absurda, sério. Essa corrida aqui, mais uma vez, vem provando aquilo que, assim, que não sou eu, obviamente, eu não era o único, eu não era o bastião que defendia essa ideia, e várias outras pessoas, nos comentários aqui, quando eu falava do Antonelli, sempre defenderam que esse moleque é fora da curva. É que ele entrou muito novo na Fórmula 1, ele entrou muito novo, ele precisa amadurecer, ele ainda tem muita coisa pra melhorar, mas esse cara é absurdo. O Kimi Antonelli é fora da curva. Quando esse cara estiver maduro, quando esse cara tiver idade, quando ele tiver a experiência suficiente ali, ele desenvolver melhor como piloto, esse é um cara pra dominar campeonato, tá? Esse é um cara pra destruir campeonato. A gente ainda vai ter vídeos daqui 5 anos no clube da F1 falando sobre como o Kimi Antonelli torna a Fórmula 1 sem graça. Podem me cobrar. Não, tipo aqueles bots do Reddit, tá ligado? Exclamação remind me in 5 years, que daqui 5 anos você recebe uma notificação pra voltar pro post. Botem esse aqui nos comentários e me cobrem. Daqui 5 anos a gente vai estar falando de Andrea Kimi Antonelli, campeão mundial. E não tinha como não falar também da corrida absurda, de novo, na pista do George Russell. A Mercedes tem, de fato, uma das melhores duplas do grid. Daí o Neto trouxe aqui o Dustin P3, né? Tipo,
Corrida absurda na pista, terminando em P3 pro George Russell, mesmo que não tenha conseguido manter o ritmo ali, porque desgastou os pneus tentando alcançar o Max e acaba tendo que deixar o Lando Norris passar no final. Ainda assim, ele faz uma grande corrida, consegue terminar novamente na pista em terceiro lugar. Assim, cara, a corrida de ontem do Russell, sendo oportunista do jeito que foi na largada, tendo o ritmo que teve, fazendo a corrida que fez, mais uma vez mostra pra mim que ele é um piloto, assim, cara, só falta equipamento. Pro George Russell ser campeão mundial, só falta equipamento pra isso. Eu tenho certeza disso. Se o Russell tiver um equipamento em 2026, se a gente tiver, tipo, chega 2026 com Verstappen e Russell tendo equipamento pra ser campeão mundial, a gente vai ter uma das melhores disputas de título do século, tá? Podem anotar. E assim, aqui eu falei da corrida absurda do Leclerc, eu falei da corrida absurda do Antonelli, e nos dois eu mencionei um personagem em comum. No do Leclerc, ele passando o Piastri, depois ele eventualmente termina atrás por estratégia. E no do Antonelli eu falo dele segurando o Piastri na pista. Foi uma corrida, mais uma corrida deplorável do Oscar Piastri. A gente tem o comentário de João Frederico de Freitas, Max Verstappen voando e Max Piastri, o Oscar Weber afundando. Realmente uma corrida deplorável, uma corrida muito abaixo do Piastri de novo. Ele claramente está afetado e ele já deu a entender que o que aconteceu em Monza de certa forma afetou ele. Ele não vem tendo bons resultados, ele claramente não tá bem mentalmente, ele claramente não consegue mais focar, ele só quer que o ano acabe. O Piastri só quer que o ano acabe. O Oscar Piastri só quer que o ano acabe. Ele só tá pensando, acaba, pelo amor de Deus. É só isso que ele quer que aconteça. Eu acho que, sabe, já deu tudo errado pra ele só quer que acabe logo. E como o Miguel Luiz trouxe aqui, Piastri provando que dá pra ir de primeiro pra terceiro no campeonato tendo o melhor carro. A decadência Oscar Piastri é um negócio pra ser estudado. É uma das maiores pipocadas da história. Um negócio que a gente vai falar daqui 10, 20 anos. E o João Frederico até falou aqui, né? Oscar Weber, o Oscar Weber, o Mark Piastri. Cara, isso aqui é maior que o Mark Webber. Eu acho que isso aqui é maior talvez que o Mark Webber. Tudo bem que o Webber era 2 corridas, era só ele terminar o GP da Coreia do Sul, que ele provavelmente teria sido campeão em Abu Dhabi. Mas o Piastri tinha uma vantagem absurda, era só ele ficar terminando atrás do Lando, vencer uma corrida ou outra. Ele não consegue nem chegar perto do Lando Norris em nada, em classificação, em corrida, nada. Então é uma decadência absurda. Agora, a verdade é que absolutamente nada disso importa. Como eu falei, muitas dessas reações que estavam aqui, elas já estavam aí. E eu montei esse roteirinho. E aqui, eu poderia terminar o vídeo elogiando o Verstappen, falando da vitória dele com uma imagem. Eu traria alguma imagem reagindo à vitória do Verstappen. Falaria também do Lando Norris, traria uma imagem reagindo à vitória do Lando Norris. Mas eu acordei na manhã deste domingo, dia 23 de novembro, exatamente dessa forma que o Luiz trouxe aqui. Eu vendo Piastri e Norris foram desclassificados. Eu acordei, na inocência, peguei aqui o meu celular tranquilamente, como quem quer ver as primeiras notícias do dia, dou 2 toques e 300 notificações no celular de todas as redes sociais possíveis. McLaren desclassificada, McLaren desclassificada, McLaren desclassificada, McLaren desclassificada. Eu acordei em choque sem entender o que estava acontecendo. As 2 McLarens foram desclassificadas do GP de Las Vegas. As 2 McLarens foram desclassificadas do GP de Las Vegas. O P2 do Lando Norris e o P4 do Oscar Piastri não contaram. O que significa que, assim como o Nico trouxe pra gente, que agora o Lando Norris ainda é o líder do campeonato, 390 pontos, mas Max Verstappen está só a 24 pontos de distância, faltando 2 corridas e uma sprint. Matematicamente falando, o que isso significa? Se o Lando Norris terminar todas as corridas em terceiro lugar, ele ainda é campeão mundial. Essa é a condição que vocês precisam saber para as próximas corridas. Se o Lando Norris terminar todas as corridas, incluindo a sprint, em terceiro lugar, ele ainda é campeão mundial e não há nada que o Max possa fazer. Porém, basta um erro, um toque, um DNF, e esse campeonato tá mais vivo do que nunca. Porque devolveram o Max Verstappen pro jogo. 24 pontos de diferença pro Lando Norris. Existe um cenário. Assim, pro Piastri, de certa forma, essa desclassificação dos dois até foi positiva, pensando que se ele ainda quiser sonhar com o campeonato. Porque ele tem 24 pontos pro Lando Norris também. Então, se ele resolve voltar a pilotar direito, vence o Qatar, vence a sprint, vence Abu Dhabi e tem algum problema com o Norris, ele ainda pode ser campeão. Mas do jeito que tá, eu duvido que ele realmente esteja disputando o título. O fato é que o Verstappen encosta mais uma vez. E como todo torcedor do Verstappen, aqui o Grad Firnos, o torcedor do Max que não acredita no chororô é maluco, pelos meus cálculos ainda tá assim. Todo torcedor do Max Verstappen está neste momento assim. Porque a gente tem um campeonato de novo.
a gente não tinha mais um campeonato. E o GP de Las Vegas devolveu. O GP de Las Vegas não, né? A prancha de madeira das McLarens devolveu o campeonato. Eu até me adiantei aqui, fui falando, me empolguei com isso, esqueci de falar o motivo da desclassificação. As McLarens foram desclassificadas por conta do desgaste excessivo da prancha de madeira dos carros. Todos os carros de Fórmula 1 têm prancha de madeira, né? E durante a corrida você tem que ter um desgaste mínimo. Tem que ter, quando acaba a corrida, né? Alguns carros vão ser inspecionados. E a grossura da prancha de madeira tem que ter um número mínimo de milímetros. E os dois carros da McLaren estavam abaixo desse número mínimo, por conta do desgaste na pista. A McLaren tentou argumentar, falou que teve porpoise inesperado na corrida. Os treinos livres teve por conta das bandeiras vermelhas, por conta das condições que não representaram a corrida, a gente não conseguiu se preparar direito. Mas McLaren, calma lá, todas as equipes tiveram o mesmo tempo de treino livre que vocês, né? Vamos, né? Então assim, a FIA e a F1 falaram, meu irmão, a regra é essa. Vocês estão passados do limite, então estão desclassificadas as duas, valeu, tamo junto, até a próxima. E agora a gente tem um campeonato vivíssimo de novo. Não é fácil, não é um cenário palpável, não é um cenário ainda tranquilo para que o Verstappen vença esse campeonato, mas agora o Piastri também e o Verstappen estão na brincadeira, faltando 2 corridas e meia, né, meia considerando a sprint, pro final do campeonato. Existe um cenário. E como o Tizaqueio trouxe aqui, o vídeo Slender do Gasly no Qatar 2021 se encaixa muito bem pros 2 pilotos da McLaren. Já podem baixando aí. Eu quero todo mundo já pegando a música do Jamapel, né? Todo mundo já preparando o MP3 do Jamapel e fazendo cortes ao longo da temporada de 2025, todas as McLarens, e botando o vídeo lá. O Slender do Gasly do Qatar 2021 vai ficar de lado, vai ficar pequeno pro Slender da McLaren 2025. Pra você que não sabe do que se trata, alguém odeia muito o Pierre Gasly. É isso que eu posso dizer pra vocês. Vocês não fazem a menor ideia do que eu tô falando. Algum ser humano neste planeta odeia muito o Pierre Gasly. E ele fez um compilado do Pierre Gasly no GP do Qatar de 2021 com a música Jamapel, só pra dar hate watch no Gasly. Vocês podem pensar, acho que pesquisem Qatar Pierre Gasly no Twitter, que deve aparecer esse vídeo em algum momento. É só um vídeo de hate watch completo no Gasly. É só pra jogar hate no Gasly aquele vídeo. Agora, por conta de tudo isso, a pipocada da McLaren, se não são os pilotos pipocando, a McLaren faz o favor de pipocar pra eles. A gente pode, como a Rafaela Araújo trouxe aqui, ter um Abu Dhabi 2021. Não, no caso, o final da corrida, e sim a gente chegar num Abu Dhabi com os pilotos ali, 2 pilotos podendo ser campeões, talvez até 3, dependendo do que acontecer no Qatar. Cara, eu tô muito mais ansioso do que eu estava para esse final de temporada. Quando a gente termina o GP do Brasil, eu chego e digo, não, beleza, ainda tem 3 corridas, vamos assistir, vamos apoiar lá, vamos torcer, vamos ver as corridas legais. Mas eu tava tipo, beleza, o Lando já é campeão. Agora não, agora eu estou extremamente ansioso pro GP do Qatar. Porque se o Max vence esse GP do Qatar, Abu Dhabi vai ser uma das maiores resenhas de todos os tempos. E se ele ganhar esse campeonato, como o Felipe trouxe aqui, vai ser mais épico que 2021. Não ironicamente, cara, se o Verstappen ganhar esse campeonato, aí eu acho que não tem discussão. É a maior vitória de título de todos os tempos da história da Fórmula 1. Não tem discussão mais aqui. Mas aí tá as melhores reações do GP de Las Vegas de 2025. Eu quero, como sempre, saber a sua opinião. Não esquece de deixar ela aí nos comentários se você gostou ou não gostou do vídeo, tudo que você tem a dizer. Eu sempre quero saber o que você tem a dizer em relação a esse vídeo, ao campeonato, a desclassificação das McLarens. É muita coisa acontecendo numa madrugada. Qualquer coisa que você tiver a dizer ali. Se você só quiser me dar uma receita de macarrão com molho branco também, tô aceitando. Pode escrever nos comentários, porque nada mais faz sentido. Então, qualquer comentário tá valendo, eu acho, né? Lembrando que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, que te ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Além de que outra forma de ajudar é se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que é totalmente opcional, você não tem obrigação nenhuma, mas que ajuda muito, faz muita diferença pra poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês, e os membros também têm prioridade pra aparecer aqui os comentários. No mais, eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui, e até o próximo vídeo.